Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos. Quero sentar-se por gentileza, com alegria no coração. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Glória a Deus. E vai melhorar ainda. E Deus tem mais. Deus sempre nos surpreende. Se permitirmos que Ele tenha liberdade realmente em nossa vida, Deus sempre vai nos surpreender com sua graça, com seu poder. Deus sempre vai se mostrar nas nossas vidas. Como sua palavra ensina, Ele é Deus que não desampara o justo. Ele é o Deus que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque quando estamos fracos, a sua palavra diz que aí é que estamos fortes. Precisamos entender que tem situações, meu irmão, que Deus só vai trabalhar no momento em que nós entregarmos completamente essa situação nas mãos do Senhor. Eu e você não podemos deixar de saber que entregar nas mãos do Senhor não é desistir. Porque a pessoa fala, eu vou entregar nas mãos do Senhor, mas ela fala como no tom de alguém que está desistindo daquela situação. E está dizendo, Senhor, agora, se o Senhor fizer bem, se o Senhor não fizer também, o que é que eu posso fazer? Não. Entregar nas mãos do Senhor é que você vai continuar usando as ferramentas que o Senhor Deus lhe deu. Eu não posso cessar a oração. Eu não posso parar o clamor. Eu não posso interromper a comunhão. Eu não posso deixar de fazer o que o Senhor Deus determinou que eu fizesse, independente das circunstâncias. Porque no meio daquela caminhada, fazendo o que Deus determinou, ali é que vem socorro para as nossas vidas, ali é que vem a bênção do Senhor em nós. Então, que o Senhor Deus tenha liberdade e fale conosco aqui pela sua palavra. Trouxe a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Ainda estou terminando, irmãos, de me recuperar, de uma gripe. Eu não parei, irmãos, parar de não para. Só que o problema é que a maioria das coisas que nós fazemos, o trabalho e tal, é com a voz, né? E aí fica ruim com aquela voz, parece que está falando dentro de uma garrafa, né? Parece o alto-falante do vendedor da pamonha. Não, pamonha, né? Mas glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor ou de medo. Algumas traduções dizem de covardia, né? Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, que é poder, de amor e moderação. Eu vejo Paulo escrevendo a carta a Timóteo, né? Um pastor que por Paulo foi formado, e Paulo estava falando com ele, que conhecia a fé da família de Timóteo, dando graças a Deus porque servia ao Senhor com a consciência pura, desejando ir ver Timóteo, mas até agora não tinha conseguido, não tinha como ter ido estar com ele, mas como não podia ir, ele continuava o quê? Orando. Preste atenção, irmãos, as coisas nem sempre vão sair como nós queremos. Deus tem sempre uma direção. O que eu preciso saber? Que os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus.
Aqui eu vejo Paulo dizendo: olha, eu gostaria muito, desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para encher-me de alegria. Eu gostaria muito, Timóteo, mas até então não era possível. Até então não foi possível. Então é preciso entendermos que se nós não soubermos esperar na orientação de Deus, nós vamos nos precipitar nos nossos caminhos. E todas as vezes que nós precipitamos, nós temos, irmãos, um problema enorme pela frente, porque o que precipita peca. Alguém poderia dizer: qual o problema em Paulo ver Timóteo? Qual o problema em ele estar com Timóteo? Eles caminharam juntos. Timóteo, o que aprendeu com Paulo. Era o discípulo dele, sabe? Paulo conheceu praticamente toda a família de Timóteo, desde a avó Lloyd, a mãe Eunice, e estava dizendo a Timóteo: você tem a mesma fé dos seus. Mas naquele momento não era possível, naquele instante não era a hora. E Paulo disse: por isso eu continuo orando por você, Timóteo. Agora uma coisa eu te digo, filho amado: desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em você, porque Deus não te deu espírito de medo. Essa tradução aqui que você leu, que é a nossa, que passou aqui para você, diz: Deus não te deu espírito de covardia. Sua Bíblia diz medo ou covardia? Covardia, né? Às vezes nós nos acovardamos diante das circunstâncias. Tememos. Só que o Senhor nos ensina que o que Ele nos colocou foi espírito de fortaleza ou de poder. Que se eu e você não tivermos a ousadia, irmãos, de partir para cima daquilo que está tentando lhe impedir de caminhar, nós vamos ficar de braços cruzados, parados, sem ver a glória de Deus operar. Eu lembro-me de quando Davi enfrentou Golias. Ele não tinha uma arma adequada, igual tinha o seu inimigo. Ele não tinha um treinamento adequado, igual o seu inimigo tinha. Mas ele tinha com ele a presença do Senhor. Então ele disse ao gigante: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos... E ele não ficou esperando o gigante vir, meu irmão. Ele foi para cima do gigante. O que eu vejo hoje é que muitas vezes estamos à mercê das ações do inimigo. Alimentamos um medo tão grande no nosso coração, ou damos ao nosso inimigo uma ferramenta, uma autoridade, e um poder que na verdade ele não deveria ter sobre as nossas vidas. Somos nós que decidimos. Foi como Jesus falou para Simão, quando ele teve o quê? A revelação de Deus. Quando Pedro teve aquela revelação do Senhor, que disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado, quer dizer, feliz é você, Simão Bar-Jonás, que é o filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, que era a revelação que ele tinha tido, era o entendimento, não sobre Pedro, mas sobre aquele entendimento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que eu te dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Quando ele diz que lhe deu a chave, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, meu irmão, a igreja tem que ser a que ataca os inimigos. Às vezes estamos só nos defendendo. Às vezes não estamos nem nos defendendo, estamos suportando.
A pessoa está vivendo um dia atrás do outro, suportando uma situação. A Bíblia nos manda o quê? Resistir. Resistir é oferecer resistência. Oferecer dificuldade. E infelizmente, irmãos, Satanás não tem tido dificuldade de agir em muitas vidas, em muitas casas. Satanás não tem tido dificuldade, irmãos, para entrar em muitas vidas e na vida de muitas pessoas. Ele não tem tido, por quê, irmãos? Não está encontrando uma resistência. Está encontrando pessoas de cabeça baixa, pessoas desanimadas. E como diz a tradução da Bíblia, não são palavras minhas, palavras que estão escritas aqui nesse versículo que vimos de Paulo a Timóteo, nos acovardando diante, irmãos, da ação do mal. É preciso despertar o dom de Deus que há em ti. É preciso despertar o dom de Deus que há em você. Deus não te deu espírito de medo. A pessoa caminha, irmãos, todo o caminho da pessoa é dirigido por um medo. Ah, porque eu tenho medo disso, pastor. Eu tenho medo daquilo, pastor. Eu tenho medo daquilo outro. Eu tenho medo disso e medo daquilo. Onde você encontrou isso? Se Deus não te deu esse espírito de medo, de quem é esse espírito de medo aí? Se Deus não lhe deu esse espírito que se acovarda, irmão, que recua, que foge, de quem é isso? Se não provém de Deus, se não provém do Senhor. Paulo está dizendo, Timóteo, desperta esse dom, Timóteo. Está dentro de você. Deus plantou em você. E aí você fica pensando, mas e comigo? Lucas 10, 19. O que é que Jesus disse? Eis que eu te dou poder, autoridade, poder que é autoridade, para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do maligno, e nada vai te causar dano. Sabe por que muitas vezes a pessoa não se levanta? Porque ela fica com medo do contra-ataque do inimigo. Pastor, eu já aprendi que com o diabo a gente não mexe. Aliás, eu não gosto nem de falar esse nome, pastor, né? Porque quando eu falo tem que bater na boca 3 vezes. Lembra disso antigamente? Lembra ou não lembra? Essa palavra bate na boca 3 vezes. Era dessa forma. Não gosto nem de falar nesse assunto, pastor. Eu já começo a arrepiar, eu fico com medo, sabe? Ai, meu Deus do céu. Claro, é tudo o que Ele quer. Que tenhamos esse medo. Que andemos receosos. Porque a maior porta que se abre para a entrada do inimigo, irmãos, é o medo. Alguns não lutam, por quê? Medo de não vencer. Alguns não tentam, medo de não dar certo. E se não der certo? E se eu não vencer? E se não acontecer? Meu amigo, minha amiga, se não acontecer, só se Deus não quiser de verdade, mas que eu vou lutar para vencer. Mas que eu vou lutar para ver os inimigos debaixo dos meus pés. Mas que eu vou lutar para envergonhar Satanás. Eu vou lutar. É espírito de ousadia. Daquele que vai para cima, irmão, da ação do mal, que vai para cima do gigante. Aí, presta atenção no versículo 8. Olha isso. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não se envergonhe. Sabe por que tem pessoa que não se liberta? Sabe por que tem pessoa que não se liberta? Medo e vergonha. Medo e vergonha. Pastor, olha, eu já ouvi falar que quando a gente vai na igreja, aí o senhor fala que vai orar, pastor, fica até com o olho aberto, assim, eu nem fecho o olho direito. Medo, né? Vai que eu caio aí. O que o povo vai falar? O que é que as pessoas vão dizer? O que vão pensar de mim? Irmãos, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Eu vou para a igreja. Eu vou buscar a Deus para ficar da mesma forma que eu estou?
Se não for para ser liberto, mas eu fico com uma vergonha. Não se envergonhe do testemunho do Senhor. Não se envergonhe de dizer: Deus trabalhou na minha vida e eu sou livre pelo poder do nome de Cristo Jesus. Um dia eu era caído, eu estava caído. Um dia eu estava destruído, a minha vida era derrotada. Hoje não. Deus me libertou. Ele fez. Mas alguns têm o que, irmãos? Medo, vergonha. Que espírito é esse? E sabe como o inimigo está trabalhando hoje? E que eu tenho percebido? Ele está impedindo as pessoas de buscarem ajuda. Impedindo as pessoas de buscarem ajuda. As pessoas ficam de longe, sofrem sozinhas, não estão dando conta da situação e não pedem socorro. Outro dia alguém veio até aqui à frente, chegou aqui no canto tremendo. Eu disse: mas o que foi? Está tremendo? O que houve? Pastor, eu queria muito falar com o senhor, mas tinha algo me prendendo, dizendo: vai embora, não fala nada, vai embora. Vai embora, que se você for falar vai ser pior para você. E não queria que eu me aproximasse. E eu fiquei lutando, eu vim até aqui. Mas pastor, eu não estou bem, eu estou ruim. Conversei com a pessoa e falei: vamos falar com Deus. Seja o que for, Deus vai lhe ajudar. Começou a orar, irmão, tinha um demônio ali escondido. Quem é que quer afastar você do pastor? Quem é que quer afastar você daquele que o Senhor chamou para lhe ajudar? Pessoas carregando no coração um desejo de morte, sem falar nada. Ficam escondidas, presas dentro do seu quarto, muitas vezes pensando: o que eu estou fazendo aqui nesse mundo ainda? Por que Deus não me leva? E o diabo falando assim: é verdade que se você partir, se você morrer, vai ser muito melhor. Você não vai fazer falta para ninguém. Ninguém nem se importa com você. Aí começa a trazer as memórias ruins, né? Lembra do seu aniversário? Fulano não ligou. Você tem quantos filhos? Tantos. Olha quanto ligou para você no dia do seu aniversário. Olha quanto lembrou disso. Olha quanto lembraram daquilo. Porque ele trabalha dessa forma. Trabalha dessa maneira. Orei por um rapaz aqui. Domingo, amanheceu, segunda, 7:30 da manhã, 15 para as 8 mais ou menos, ele chegou. Acho que era o Beira Vilma que estava aí, me chamou: pastor, o rapaz está aí, quer falar com o pastor. Eu falei: eu estou indo lá. Fui falar com ele. Queria se libertar, tal, preso, homossexualismo. E aí a psicóloga tinha dito para ele que o caso dele era irreversível, porque tem casos que acontece que a pessoa fala que na infância ele sofreu algum tipo de abuso e tal, e aconteceu, e por isso ele é assim hoje. Então ele pega uns trejeitos femininos e tal, e quer transformar e tudo mais. Nesse caso, diz os psicólogos que é possível ainda reverter. Mas ele não. Quem olhar para ele não diz. Quem olhar para ele fala: não, um cara comum, um cara normal. Ninguém disse. Mas estava sofrendo. Sozinho, tentando se libertar, ele tirou o aplicativo do celular, que é um que marca encontros. E aí ele ficava só em casa, mas não tem conhecimento, não tem visão do Senhor. E logo vinha a tentação, ele baixava de novo o aplicativo e marcava o encontro. Saía com várias pessoas no mesmo dia. E ele falou: pastor, já colocaram arma na minha cabeça. Por várias vezes eu fui assaltado nesses encontros marcados por aplicativo. E eu aquilo, quando saía aquela pessoa ia embora com a arma na mão, eu dizia: meu Deus, eu não quero mais isso, é muito perigoso, eu vou morrer.
Ainda vão me matar uma hora dessa. E eu ia embora preocupado, dizendo que era perigoso. Mas era eu chegar em casa sozinho. Uma força maior dentro de mim. Dentro de mim. Dizia, vai. E lá ia eu de novo. E ele foi contando as histórias, contando mais ou menos. Eu falei, olha, é uma ação do mal. É um demônio. Ou não. É uma legião. Só que Deus não pode fazer nada por você que você não queira realmente. Deus não pode fazer nada por você que você não queira que Ele faça. Você quer isso realmente? Se eu conseguir controlar essa vontade. Não, você não vai conseguir controlar a vontade. Isso tem que acabar. Quer ficar livre? Eu quero. Vem cá. Trouxe ele aqui. Comecei a orar. O demônio manifestou e foi aquela guerra, foi aquela luta, né? Até libertar o rapaz. Mas por que eu estou te contando isso? Porque dentro de um trecho do trabalho, do processo de libertação dele, o demônio falou do lábio desse rapaz o seguinte: você não está percebendo? Você não está vendo? Eu falei, vendo o quê? Você não está vendo que você está sozinho? Você não está vendo que as pessoas se afastaram de você? Você pensa que essas pessoas que estão perto de você se importam contigo? Você pensa que essas pessoas gostam de você? Você está sozinho. Olha o caminho que ele estava procurando para tentar. Entendeu? Entrar no coração. Falei, vão ficar comigo e caminharão todos quantos o Senhor determinar. Se eu tiver que caminhar só, vou caminhar só de cabeça erguida. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E é nessa fé que eu vou permanecer. No meu coração não vai ter lugar. Sabe? E também já descobri o plano dele. Quem é que está afastando as pessoas? Como é que ele está trabalhando? Ele quer o quê? Afastar as pessoas. Não permite que as pessoas busquem ajuda. Não permite que as pessoas, se aproximem. Os que conseguem estão verdadeiramente libertos. Os que estão verdadeiramente libertos, eles até sofrem a opressão. Percebem o tamanho da opressão, mas permanece. Quem não está liberto verdadeiramente, ele sofre a opressão. O que acontece, irmãos? Ele afasta, fica triste, desanima. E o que eu tenho visto de pessoas que andaram já sorrindo, saltitando, dizendo Deus é o Senhor, Deus é tudo e tudo. Estou vendo a pessoa triste, para baixo, irmão, recuado na fé. Caiu na cilada, caiu na armadilha, caiu. Então, perceba que quando eu e você nos envergonhamos e temos medo e permitimos que em nosso coração tenham estas coisas, nós estamos nos afastando do que é propósito, do que é plano do Senhor. Desperta o dom que há em você. Deus não te deu espírito de medo. Como é que vence o medo? Como é que vence o medo? Você acha que Davi estava com medo do gigante? Será que ele não estava com medo do gigante? Era só ele olhar para ele direitinho. Claro que tinha. Mas ele foi lá e enfrentou. Diferente do que estava acontecendo com todos os homens em Israel. Tiveram medo, mas não enfrentaram. Por quê? Porque não tinham a mesma confiança no Senhor. Claro que o medo assombrou o coração dele. Mas ele disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou confiado em nenhuma das minhas habilidades. Eu não estou confiado em nenhuma das minhas capacidades. Aliás, o que tem de pessoas também, irmão, se estribando no próprio entendimento e confiado só nas suas habilidades. Só na sua capacidade. Entenda aqui no braço, na carne.
ou no braço natural, não se vence uma batalha que é espiritual. Davi sabia que aquela era uma batalha que garantiria o reino que Deus tinha preparado para Israel e que era através dele. Então, os filisteus precisariam cair naquele lugar e naquele instante. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Desperta o dom que há em você. Fala com ousadia. Fala com intrepidez. Vai lá e declara. Vai dizer o que Deus mandou você dizer. Vai falar o que Deus mandou você falar, seja para quem quer que seja. Ah, mas eu não vou falar, só sabe, né, pastor? É um perigo. Perigo é deixar de fazer o que Deus está mandando. Perigo é estar fora da vontade de Deus. Perigo é não estar no centro da vontade dele. Isso é um perigo. Que aí deixa a pessoa o quê? À mercê das ações dos inimigos. Desperta, Timóteo. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro do Senhor. Prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Alguém, irmãos, que tinha tudo para aceitar e não despertar o dom que estava nele, mas fez o contrário. Carta aos Hebreus, possivelmente escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 23. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. O comodismo muitas vezes, irmãos, faz o dom que há em nós ficar oculto, escondido. Aí a pessoa não desperta o dom. O comodismo. Preste atenção. Hebreus 11, 23 está escrito: pela fé, Moisés sendo já grande, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Naquele período, Faraó havia feito um decreto, porque Faraó estava vendo que os hebreus não viam. Por que você acha que o inimigo quer tanto te derrubar? Por que você acha que o inimigo quer tanto fazer você calar? Te impedir de caminhar? Por que você imagina que ele está investindo pesado contra você? Faraó viu algo nos hebreus. Faraó chegou a dizer o seguinte: esse povo é mais numeroso do que nós. Se em uma batalha eles se unem aos nossos inimigos, eles serão mais fortes do que nós. Mas dentro do Egito, se a mente deles não fosse aquela mente de escravo, eles já teriam mais forças do que Faraó. Não pelos seus méritos ou por suas capacidades, mas pelo Deus que, irmãos, guardava e ajudava esse povo. Só faltava eles voltarem-se para o Senhor. Só faltava eles clamarem como clamaram, pedindo por libertação. Mas Faraó viu neles aquilo que nem eles conseguiam ver. Nem eles conseguiam ver. Assim como o inimigo olha para mim e para você e vê o que nós não conseguimos ver. Vê que se o dom que há em você se for despertado, irmãos, o prejuízo para o inferno vai ser enorme. O prejuízo para o inferno vai ser enorme. Porque você vai fazer o que Jesus determinou: caminhar, curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho, fazer discípulos, levá-los à presença do Senhor. Por que o inimigo tem investido pesado contra você? Contra as nossas vidas? Para que fiquemos com esse espírito de medo. Para que fiquemos com esse espírito, sabe, de temor, de medo. E o medo impede de despertar o dom de Deus que é em você. Por isso ele está investindo pesado. O que fizeram o pai e a mãe de Moisés? Um homem e uma mulher da tribo de Benjamim. O que fizeram? Eles ouviram o decreto de Faraó.
mas não temeram a palavra de Faraó. O decreto era: toda criança que estivesse nascendo, se a parteira visse que era um menino, era para matar ali mesmo, não era para deixar nascer. Se fosse menina, tudo bem. Se fosse mulher, tudo bem, não tem problema. Mas se fosse homem, mataria ele mesmo no nascimento. No caso do Moisés, até as parteiras tiveram temor de Deus. E Joquebede e Anrão esconderam seu filho. O que acontece? Moisés cresce. Aí depois você me diz que o que há em nós não passa para os nossos filhos. Moisés cresce. Cresceu longe de seus pais. Tá bem verdade. Mas diz aqui o versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo ou o quê? O invisível. Esse Moisés, ele é chamado por Deus, e Deus fala para ele: volta lá, você vai libertar o povo. E ele volta. Imagina um povo, está ali, Faraó com seu exército, mantendo o povo cativo, e chega esse homem e fala assim: gente, eu vim aqui para libertar vocês. Um tiozinho, falar na linguagem dos jovens, né? Um tiozinho de 80 anos. Eu vim libertar vocês do tiranismo ou da tirania de Faraó. Eu vim libertá-los. O povo dá uma olhada assim. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Mas ele teve o que, gente? A ousadia. Conhecendo Faraó, conhecendo o Egito, conhecendo as leis do Egito, sabendo como tudo ali funcionava, ele se levantou contra o próprio Faraó, na orientação do Senhor. Tanto que Deus, quando lhe deu o poder, falou o seguinte: você vai, e tudo que eu estou te mostrando, você vai fazer diante do Faraó. Todos os sinais que eu estou te mostrando, você vai fazer diante dele. Ou seja, quando eu estiver diante do inimigo, do que amarra, do que prende, do que quer manter a pessoa cativa, eu tenho que fazer o que, irmãos? Todos os sinais que o Senhor Deus determinou. Todos os sinais, com ousadia, com intrepidez. Mas você vê a pessoa hoje, sabe? Você não vê aquela fé, aquela determinação. Não, meu Deus, eu não aceito. Deus sabe que você não aceita. Olha para esse mal e fala: assim diz o Senhor, eu não te aceito. E falar para Deus: meu Deus, eu não aceito, meu Deus, eu não aceito, não aceito. Deus sabe. É olhar para este mal e falar: na minha vida você não vai ficar, na minha casa, nos meus caminhos não vai continuar. Não vai. Eu lhe repreendo em nome de Jesus. Nós ficamos muito dependentes das pessoas. Pastor, sabe o que é? É que para isso precisa de uma preparação. Qual preparação você espera? O senhor sabe, né? Tem que ter uma preparação muito grande. Não, meu irmão, se você tem o Espírito Santo, o Espírito do inimigo tem que ir embora. Se você tem o Espírito Santo, o nome de Jesus te dá autoridade. Não é pela obra do homem, não. Não é pelo que a pessoa pode fazer por você, mas é pela obra realizada por Cristo Jesus. Moisés voltou ali e falou: eu vou tirar vocês daqui. E foi até Faraó.
Mas sabe qual foi a escolha que ele fez? Ele escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. E rejeitou tudo que o Egito estava oferecendo. O que o Egito tinha para ele. Ele podia pensar, quer saber? Eu estou bem aqui. Eu tenho riquezas. Eu tenho uma posição confortável no Egito. Estou tranquilo. Estou ao lado do Faraó. Vai que ele morre. Quem vai ser o Faraó? Seria o próprio Moisés. Vai que dá alguma coisa nele aí, sai de uma batalha dessa e volta morto. Quem vai ser Deus? Porque Faraó era Deus no Egito. Para os egípcios, né? Ele era Deus. Quem vai ser o próximo Deus dessa terra? Moisés, você pode escolher ser um servo do Deus vivo ou ser um próprio Deus no Egito. O que Moisés declarou no seu coração? Queria ser o que, irmãos? Servo do Deus vivo. E voltou ao Egito e tirou todos das mãos de Faraó. Por quê? Porque não temeu a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aos olhos de todos era impossível, mas antes mesmo de acontecer, Moisés já conseguia, irmãos, sabe, ter uma visão do que Deus estava fazendo naquele lugar, de como Deus trabalharia e como Deus faria aquela obra. Nós precisamos ter essa fé, despertar. Aí, 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Perceba que tudo ele fez como, irmãos? Com ousadia. Porque eu não tenho como ter a fé verdadeira se eu não for ousado. A fé te faz ter ousadia. A fé te faz, irmãos, querer vencer. A fé te faz se levantar contra toda e qualquer ação do mal. Ah, mas sabe o que é, pastor? É igual um dia a pessoa falou assim: pastor, sabe o que é? Naquela situação, eu acho que é um demônio muito forte, pastor. Eu acho que isso é um demônio muito forte. O problema é que os cristãos hoje, os homens de Deus, deixaram uma prática comum. Eles não oram, eles não leem a Bíblia, eles não se consagram. E quando o inimigo se levanta, logo o medo vem no coração, porque o próprio inimigo acusa: você não leu a Bíblia, você não se consagra, você não ora. Como é que você quer me expulsar se você não ora? Como é que você quer prevalecer contra mim se você não lê a Bíblia? Como é que você quer me vencer se você não se consagra? Porque o nome dele é isso. O diabo quer dizer o quê? Acusador. Tenta ali com a preguiça, com o desânimo, com a frustração, impede a pessoa de orar. Impede a pessoa de clamar. Impede a pessoa de se consagrar e de buscar a Deus. E a pessoa dorme, e a pessoa, irmãos, não se alimenta, e a pessoa não participa das reuniões, não vem aos cultos. A pessoa, irmãos, está, sabe, o dia nunca tem tempo. O dia que tem tempo, ele está cansado. Pode perceber que é sempre uma desculpa. A pessoa fala assim: eu vou 1 hora. E eu acredito, não é que a pessoa não quer vir, quer. Mas quando chega a hora de vir, sabe o que é? Eu estava tão cansado. Irmão, por quê? Pois é. Aí quando o mal se levanta, o que acontece? A pessoa vai orar. Ela tem que buscar, ela tem que orar. Aí o inimigo acusa: não adianta você orar,
Não adianta você orar. Por que você vai orar? Você acha que você vai ser ouvido? Você acha que Deus vai te ajudar agora? Porque quando era para você fazer, você não fez. O que Ele determinou, você não cumpriu. E agora você acha que Deus vai te ajudar? Qual o resultado, irmãos? A pessoa perde a ousadia, a pessoa perde o ânimo, vem o desânimo, a pessoa, irmãos, perde a intrepidez e fica ali no medo, no receio. E o inimigo permanece agindo e atuando. Eu preciso despertar o dom de Deus, meu irmão. Tem que despertar o dom do Senhor que há em nós. Deus te deu autoridade. Não se envergonhe do poder de Deus. Se Deus está trabalhando na minha e na sua vida, deixa Deus trabalhar. Se Deus está trabalhando na nossa vida, deixa Deus agir. Deixa Deus te limpar. Deixa Deus te purificar. Deixa Deus operar na sua vida o sinal. Porque vergonha é carregar na minha vida aquilo que não é de Deus, meu irmão. Vergonha é carregar dentro de mim aquilo que escarnece do Senhor. Isso é vergonha. É fazer daquilo que deveria ser altar do Senhor, irmão, morada do maligno. Por quê? Porque nem do sentimento ruim eu quero abrir mão. Do ressentimento, da ofensa. Eu vi algo hoje. Eu vou te mostrar rapidinho aqui. Mateus. Olha isso. Mateus. Evangelho, né? Capítulo de número 7. Mateus capítulo 7. Versículo 15. Diz o quê? Acautelai-vos, porém, dos falsos. Onde você acha que estão os falsos profetas? Onde eles estão? Nas igrejas. Mas em que lugar das igrejas? Em que lugar nas igrejas? Onde estão os falsos profetas? Porque geralmente a pessoa diz assim: o falso profeta está lá no altar pregando lá, o falso profeta. Preste atenção. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como o quê? Como ovelhas. Mas interiormente são lobos o quê? Então eles vêm vestidos como o quê? Eles não vêm vestidos como pastor, né? Eles não vêm vestidos como pastor, não é isso? Eles vêm vestidos como ovelha. Sabe onde estão os falsos profetas? São ovelhas vestidas de lobo. E eles são devoradores. Porque ele chega até você e fala assim: ouve esse pastor não. Você veio na igreja quarta-feira, você fala assim: eu vim. Ele fala: mas você vem todo dia na igreja? Não precisa não, vem só, olha, de 15 em 15 dias. Eu venho domingo da Santa Ceia, aniversariante do mês. Tá bom demais eu venho na igreja. Acautelai-vos. Tá? Eles são como ovelhas. E ele está ali no meio da igreja.
Só que aí tem um problema ainda, porque a Bíblia diz que eles são ovelhas vestidas de lobos. O lobo anda sozinho? O lobo anda sozinho? Como é que o lobo anda? Numa matilha, não é? Geralmente ele tem o que, gente? Um bando. Então, o falso profeta, ele tem sempre mais uns 3, 4, 5 que caminham e ajudam ele. E vira a cabeça das pessoas. Eles estão ali no meio do rebanho e vão buscando agregados. Aí o que eles fazem com as ovelhas? Vem cá, Igor. Senta aqui, está perto, você está no meio das ovelhas. Como é que o lobo, não é o lobo só, todo predador faz. Como é que o lobo faz? O predador. Ele vê uma ovelha, o que ele faz? Ele tenta o quê? Afasta do meio das outras, para ele estar como? Isolado. Quando ele está isolado, o que o lobo faz? Estão te afastando? Paulo diz assim, na primeira carta aos Coríntios, acredito ser a primeira carta aos Coríntios: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. As más conversações corrompem. Os falsos profetas, está lá, ele é falso profeta, profeta da prosperidade. Você é falso profeta. O que foi que Jesus disse o quê, irmãos? Olha só. Ele falou o seguinte: que por se multiplicar a iniquidade, não foi isso? Foi ou não foi? Acredito que é Lucas, né? É Lucas. Não, é Mateus mesmo aqui. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Versículo 10, Mateus 24, verso 10, diz assim, ó: nesse tempo, muitos serão o quê? Escandalizados. A sua Bíblia diz escandalizado mesmo? Essa é a tradução da sua Bíblia? Tem alguma tradução diferente? Ofendidos. Ofendidos. Porque o escândalo é uma ofensa. A pessoa está ofendida. E quando ela está ofendida, o que acontece? Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A pessoa ofendida, além de fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, ele acaba tornando-se um traidor da causa. Porque o escândalo no coração, ou a ofensa no coração, é um terreno fértil para o inimigo trabalhar. Então ele nunca vai despertar o dom. Ele nunca vai despertar o que na verdade Deus tem para ele. Aí Jesus continua dizendo o seguinte. Aí diz o que 11? E surgirão o que? Muitos falsos, e enganarão a quantos? Então, como é que surgem os falsos profetas? Insatisfação, engano. Insatisfação, irmãos, ofensa. Estão escandalizados. Escandalizados. Como Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai por quem, ou a pessoa por quem o escândalo vier. Veja que
Quando há um escândalo, só se descobre o quê? Quem na verdade está em Deus e quem não está. Verdade. Quem está em Deus, irmãos, ele vai dizer: o que eu posso fazer? Eu vou orar por essa pessoa, vou clamar que Deus tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela, o ajude a levantar e que ele possa continuar na caminhada. Quem não está firmado em Deus, logo começa o quê? Ah, meu Deus, eu não vou mais na igreja. Eu sabia. A igreja está igual lá fora. Eu acho que o mundo está melhor do que a igreja. Tem coisa que a gente vê dentro da igreja que não vê lá no mundo. Tem coisa que na igreja que no mundo não tem. E bababá e bebê. Aí ele começa e fala com um, e fala com o outro, e vai ali, e vai acolá. E por aumentar a iniquidade, é o versículo próximo, o amor de muitos o quê? Esfriaria. E esse amor é aquele amor, esse aqui é o ágape, né? O amor do Pai esfriaria, irmãos, no coração de muitos. 13. Mas aquele que até quando? Será o que, gente? O que está acontecendo com muita gente? Deixou de perseverar, cansou, escandalizou, se entregou. Timóteo, meu filho amado, desperta o dom que há em ti. Eu conheço a fé da sua avó Lloyd, eu conheço a fé da sua mãe Eunice, eu sei que a mesma está em você. A mesma coisa, como eu falei no começo. Parece que imaginamos que aquilo que está em nós não transmite para os nossos. Claro que sim. Claro que sim. Mostrar a ousadia, a orientação, ser, para que eles vejam. Desperta o dom que há em ti. Deus te deu o espírito de fortaleza. Irmãos, nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos em tempo de guerra. Terminei de orar por esse rapaz que eu estava falando para você. O rapaz foi embora daqui leve, né? E aí eu paro aqui, pego um copo com água, estou tomando, e estou olhando lá para fora. Estou vendo as pessoas assim, como se nada tivesse acontecendo. Sim, tudo normal. Eu assisti uns filmes um tempo atrás. Esse filme deve ter uns 6 anos, 7, não sei, mais ou menos isso. Talvez você tenha ouvido falar. O nome do filme era Matrix. Já ouviu? Já. Que o mundo era uma realidade virtual. E por trás da realidade virtual existia o mundo real. Que o camarada, para se libertar, tinha que tomar uma pílula. Quando ele tomava uma pílula, ele conseguia ver o mundo real, atrás do que era o virtual. Eu falei: Deus, será que nós não encontramos umas pílulas dessas para dar para esse povo abrir os olhos? Não. Que o diabo está cirandando as pessoas, está tragando, está destruindo casa, está destruindo a família, está entrando, irmãos, está matando, está roubando, está aprontando, está fazendo tudo, e as pessoas estão aí. Ah, tudo bem, não tem problema. Não tem problema? Fazer o quê, né, pastor? Fazer o quê? E quando é uma pessoa que não tem conhecimento, ok, eu não posso cobrar dela. Mas o Senhor já te deu, irmãos, a pílula da fé. Por isso que Paulo falou: você tem que se apresentar a Deus transformado pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Parar de pensar que a realidade da vida é o que o mundo vive. E saber que nós estamos numa batalha, irmão, que tem um inimigo que tem bem pertinho, está só te olhando, só te observando, querendo uma oportunidade de tragar, de roubar e de tragar. E eu volto a dizer, sabe por que o inferno está investindo pesado contra você? Porque se eu e você entendermos o que Deus está nos dizendo, nós vamos trazer um prejuízo enorme para Satanás.
nós vamos trazer um prejuízo enorme para o inferno. Para o inferno. Um prejuízo enorme para ele. E vamos fazer a glória de Deus brilhar nesse mundo em nome de Jesus. Digam amém, irmãos. Fiquem em pé em nome de Jesus. Isso. Fiquem em pé em nome de Cristo. É claro que é contra mim, é contra você que o inimigo vai tentar investir. Eu lembro-me de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando ele liberta uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E adivinhando, ela dava lucro para os seus senhores. Paulo foi lá, olhou para a mulher e disse ao espírito: em nome de Jesus te mando, sai dela. Ela ficou liberta naquele mesmo instante. Sabe o que aconteceu? O povo daquela cidade levantou-se unido contra aquela jovem, não foi, gente? Pegaram a jovem, bateram na jovem, não foi isso? Foi contra quem, senhor? Contra Paulo? Por que eles iam fazer isso com a jovem? A jovem não libertava ninguém, pelo contrário, possessa, ela dava lucro àqueles homens. Então o que eles fizeram? Vamos pegar esse Paulo. Vamos pegar ele, vamos pegar os amigos dele, vamos pegar todo mundo que está com ele e colocar na prisão. Antes vamos dar uma surra neles. Uma bindada. Que é para eles aprenderem. Coloca na prisão, pronto, acabou. Esses aí nunca mais vão querer falar desse negócio de Jesus. Lá na prisão, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus e oravam. E os demais presos estavam ouvindo. Sabe por quê? Porque independente da surra que eles tinham levado, eles tinham cumprido a vontade de Deus. Eles tinham cumprido a vontade do Senhor. Ousadia. Ousadia, meu irmão. Tá nas tuas mãos o poder. Está nas tuas mãos o poder. Você pode fazer isso. Olha para as suas mãos aí. Olha para as suas mãos no ato de fé. Um ato profético. Diga assim: está nas minhas mãos todo o poder. Diga ao Senhor: me deu o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do inimigo. Todos os meus inimigos serão lançados debaixo dos meus pés, e o poder está em minhas mãos.